Que frases bonitas de Luiz Inácio. As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira porque perderam as eleições. Agora, a questão é, essa dúvida vinha de quem tinha ganhado a eleição. Eu nunca tive dúvida, eu só estou mostrando aqui que o discurso dele não para em pé. Não tem como. Não para em pé, né? Por que não pedem para o seu partido renunciar a todos os deputados e senadores que foram eleitos? Por que ele não pede antes que aqueles do PT que criticavam, o Dino devia renunciar. que deveriam que criticaram as urnas eletrônicas em eleições anteriores, por que não pede que também? Pois entre eles, né? Aí ele fala, por que os 3 filhos do presidente Bolsonaro que foram eleitos não renunciam em protesto à urna fraudulenta? Porque é só o que você quer, né, bebê? Era só o que faltava. Aí vai renunciar para quê? Para todo o poder ficar com você? Hein? É só o que ele quer, né? Olha que desafio. Pavinato, o pior de tudo, que a história nos ensina, é que será feita uma limpeza para afastar a direita de todas as formas possíveis, porque a direita é colocada numa circunstância em que ela é vista não como oposição, mas como uma forma de destruir. Gente, meu cabelo aqui deu um treco aqui no cabelo, para nos destruir. Ou seja, ele simplesmente afasta a direita. Só que não existe o monopólio do poder tal qual ele está pregando. A tendência natural é ter uma fragmentação na esquerda. E a esquerda vai se autodestruir. Ora, o problema é que nesse processo que nós vivemos e que nós vamos presenciar, simplesmente vai significar a destruição do país, como significou a destruição da Rússia quando então era a União Soviética, como significou a destruição da China, por todo o processo que foi desde a Grande Fome, Revolução Cultural, até a chegada da ideia de que nós teríamos que colocar um capitalismo de Estado, como significou a estratificação de uma dinastia na Coreia do Norte, como significou a destruição de Cuba, como significa a destruição da Venezuela. Porque quem acha que a Venezuela está unificada na esquerda, isso é uma lenda. A esquerda atura o Maduro porque eles têm que odiar a direita. Mas a esquerda era fragmentada lá também. Tanto que a primeira coisa quando morre o Chávez foi uma tentativa de destruir a continuidade do Maduro no poder. E a principal personagem que tentou isso foi um cara chamado Diosdado Cabello, que está até hoje ali no poder. Está até hoje no poder. Ele era o cara que dizia, eu fui capitão quando o Chávez era tenente-coronel e nós fizemos a primeira tentativa de revolução. Na verdade foi um golpe de Estado, foram presos. Aí depois participaram, entraram, assumiram o poder. E ele dizia que ele era o herdeiro natural do Chaves. Você veja, teve uma esculhambação na Venezuela. Eu acho que é por isso que... Agora eu vou soltar outra maravilhosa. Vocês estão preparada? Não é para rir alto, hein? Se rir vai pro inferno. Quem é que mantém o regime autoritário na Venezuela? Diosdado Cabello. Você veja que o Brasil não é a Venezuela, porque o problema lá na Venezuela é o cabelo. No Brasil é a falta. Mas detalhe, esse é o cara que é perseguido. Carlos Alberto de Nóbrega, anota essa daí, hein? O Lula ele falou o seguinte também, ó. Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, a vontade soberana do povo brasileiro teria sido roubada. Ainda bem que dinheiro da Petrobras não é vontade soberana do povo, né? Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. E a democracia destruída? Eu quero só falar uma coisa para ele que ficou gritando sem anistia, sem nada, tá? Por que o Lula se beneficiou no STF de uma rigorosa análise de pressupostos processuais devido ao processo legal, insuspeitabilidade do juiz natural que o condenou em Curitiba, no estado do Paraná? E por que as pessoas do 8 de janeiro não podem gozar do mesmo Estado democrático de direito que beneficiou o Lula uma vez que o Moraes disse à Rede Globo, não podendo dizer nada à Rede Globo, porque a Rede Globo não é auto do processo, para ele falar alguma coisa de um processo que ele julga? Mas ele disse que é parte interessada por quê?
num processo em que, além de julgar, ele ajuda a investigar ou determina a investigação, e ele viu na investigação, e eu não sei como é que um juiz vê a investigação se a ele só chega a denúncia e não todos os dados da investigação, justamente para não influenciar na tomada de decisão, mas ele viu e contou para a Globo sem poder contar. Eu era uma vítima. Existiam 3 planos para acabar com a minha raça, um deles me enforcar em praça pública, e sendo ele então parte interessada, ele não poderia ser juiz. Agora, o Lula não quer que o mesmo Estado democrático de direito que o beneficiou, beneficie os comuns do povo. A quem o Lula quer enganar? A quem está disposto a ser enganado por ele. Mas a mim não engana. E não vai enganar nunca. Não vai enganar. Que toda frase troncha, chucra, como essa, não serve. E esses paralelismos tronchos, chucros dele, por que todo mundo que não gostou da minha vitória renuncia? Só porque você quer, né? Só porque você quer, né, Dom Juan? Só porque ele quer. Aliás, eu afirmo uma coisa aqui. E afirmo porque já afirmei antes, durante, e continuei a afirmar depois. A eleição no Brasil foi lícita? Foi justa? Foi jurídica? Não! Eu não estou falando aqui de urna, hein? Prestem atenção. Eu nunca aderi a esse manifesto da urna. Talvez porque eu seja bobo e eu acredite lá no laudo da Unicamp, da Universidade da Bahia, etc. Mas eu nunca aderi a esse negócio da urna. Nunca me desceu. Mas eu não aceito como um operador do direito esta proibição de se discutir um assunto dentro da democracia. Eu acho autoritário, tirânico, despótico, fascista, dê o nome que for, proibir que as pessoas discutam um assunto que podem discutir, porque na democracia se discute tudo. Eu não sou adepto dessa tese, mas eu digo que a eleição não foi justa, não foi lícita, porque o Tribunal Superior Eleitoral ele agiu em desconformidade com a Constituição e com a lei. Para ficar em um único... Não, vou dar alguns exemplos. O exemplo maior. A resolução de outubro que criou aquele Comitê da Verdade para dizer o que era ou o que não era fake news. Isso foi uma resolução em outubro. Mas a lei eleitoral diz que as resoluções do TSE só podem ser feitas até março. Como é que fizeram uma resolução em outubro e valeu? É ilegal. Perfeito. E tudo que foi tomado de decisão com base nessa resolução, portanto, é nulo conforme o direito. Perfeito. É uma decisão nula lá. É uma decisão nula lá. E Lula lá também. Que a gente sabe quem é que ela prestigiou. E sabe que ela prestigiou porque quando veio aquela ação das rádios da coligação do presidente Jair Bolsonaro, pode ser que ela fosse uma ação pessimamente embasada, pode ser que aquele laudo que foi juntado fosse uma bela de uma porcaria, pode ser que aquilo fosse um lixo. Mas esse processo, uma vez apresentado, ele deveria ter sido distribuído, ter sido sorteado um relator, analisado e julgado e não indeferido de plano com a aplicação de multa por litigância de má-fé, que isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Veja, eu não estou excluindo a hipótese de que o argumento para indeferimento de plano esteja correto. Pode ser que seja uma merda aquele laudo. Mas o rito não é esse, o devido processo legal não é esse. Então, só por questões como esta eleição já é juridicamente inválida. É uma eleição inconstitucional, é uma eleição injusta. É uma eleição que não vale um milho
verde incrustado na bosta seca do cocô do cavalo do bandido aposentado. Não vale nada juridicamente. E aí você pega, ao lado disso, estas questões do inquérito das milícias digitais, da fake news, o inquérito aberto sem poder ser aberto por um ministro do STF, uma coisa estranha, um inquérito titiolina que uma vez abriu, nunca mais fechou. Que já devia ter acabado e não acaba e fica servindo para ameaçar as pessoas, e a gente só vê gente de direita nesse inquérito. É isso mesmo. Só gente de direita nesse inquérito. E aí, recentemente, uma menina se matou, e se matou por conta de uma fake news produzida por um portal de notícias chamado Choquei, que tinha como fonte a Janja, e cujo dono foi a posse do Lula. E que publicava fotos exclusivas de dentro do carro, feitas pela Janja, com ela e com o Lula.